Essa semana eu estou trazendo para vocês uma revisãozinha de um vídeo que eu já publiquei anteriormente sobre múltiplos, divisores, números primos e divisibilidade. É só para ficar mais acessível. Se gostar, deixa um gostei aí. Se ficou alguma dúvida, também pode colocar as dúvidas aí no comentário que eu vou responder para vocês. Então, queria falar um pouquinho múltiplos de um número natural. Bom, o que é um número natural? Vocês lembram? Número natural, aquele 1, 2, 3, 4 e o 0, né? Então, múltiplo, lembra? Multiplicação. Múltiplos vão ser todos os resultados possíveis da multiplicação de um número por outro número natural. Então, vamos lembrar aqui os números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o conjunto dos números naturais representados pela letra N. Então, quando eu pego o número e multiplico por um desses números, ele passa a ser um múltiplo dele. Então, é o resultado da multiplicação. Múltiplo, lembra? Multiplicação. Então, todo número multiplicado por zero é zero. Então, quer dizer que 0 é múltiplo de todo mundo. Só que ninguém é múltiplo dele. Múltiplo dele é só ele mesmo. 0 é o único número que tem apenas dois múltiplos, apenas um múltiplo que é ele mesmo. Todo número é múltiplo dele mesmo, né? Então, o 0 é múltiplo de todo mundo e o próprio número é múltiplo dele. Por quê? Porque tem o 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, se multiplicar por 1, você não altera o valor. Então, o número sempre vai começar, os múltiplos, se eu for enumerar os múltiplos de um número, o primeiro é 0, o segundo vai ser o próprio número. E depois eu vou multiplicando por 2, por 3, por 4. E os múltiplos é um conjunto infinito, ele não tem fim, porque os números naturais não têm fim. Um exemplo aí, os múltiplos de 5. Então, 0, 5, 10, 15. Tá vendo que é a tabuada do 5? É 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5. E isso não tem fim. Então, e os divisores? Divisor lembra divisão. Então, os divisores são aqueles que dividem de forma exata. Então, são todos os fatores da multiplicação que resultam no número. Falou difícil? Então, os pedacinhos da multiplicação. Fator é os pedacinhos da multiplicação, da continha de vezes. Então, os divisores, eles vão ter uma quantidade certa. O 0 não vai ser divisor de ninguém, porque não tem como você dividir por 0. O número 1 é divisor de todo mundo. E qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, o 1 e o próprio número é divisor de todo mundo. Todos têm esses dois divisores, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, 1 vezes 4 é 4. Então, 1 e 4 são divisores de 4. E o conjunto dos divisores, ao contrário do conjunto dos múltiplos, é um conjunto finito, quer dizer, eu consigo contar quantos elementos ele tem, porque vai ser um número menor, vai ser uma quantidade certa, não é qualquer número que eu vou, não são infinitos números que eu vou conseguir dividir e ter uma resposta exata. E números primos e compostos. Então, quando o número só tem dois divisores, quer dizer, o 1 e ele mesmo, a gente fala que ele é um número primo. E quando ele tem mais do que dois divisores, quer dizer, tem um, ele mesmo, e tem pelo menos mais um divisor, a gente fala que ele é um número composto. Ele é composto pela multiplicação de mais de um primo, ou do mesmo primo por ele mesmo. Então, nessa tabelinha aí, ó, de 1 a 100,
Esses em vermelho são os números primos, são aqueles que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Os números podem ser considerados também primos entre si. Aí, se eu estiver mexendo com, vamos supor que eu tenha dois números, podem nem ser primos, mas se eles não tiverem nenhum fator comum, quer dizer, nenhum primo comum que forma ali esse número, então eles são primos entre si. Eu dei o exemplo aí do 8 e do 15. O 8, quais são os divisores de 8? 1, 2, 4 e 8. O 15, quais são os divisores do 15? 1, 3, 5 e 15. Então, o único divisor comum é o 1. Não tem mais nenhum divisor comum. Então, quando isso acontece, a gente fala que eles são primos entre si. Outro assunto muito importante no sexto ano é a divisibilidade. O que quer dizer divisibilidade? Quer dizer que o número é divisível por outro. E tem alguns números que são bem fáceis da gente ver se é divisível e ajuda demais na hora da gente fazer as continhas. Por isso convém a gente aprender divisibilidade. O primeiro número é o 2. Para um número ser divisível por 2, ele tem que ser par, né? Então, se o número for par, quer dizer, lá na casa das unidades for 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número vai ser divisível por 2. Então, só de olhar para o número, a gente já sabe se ele é divisível por 2. E isso ajuda bastante para a gente, às vezes, simplificar uma fração, uma coisa assim. O próximo número é o 3. O 3 é tão fácil ver se o número é divisível por 3. Gente, é só você somar os algarismos. Você soma os algarismos. Se for divisível por 3, o número é divisível por 3. Por exemplo, o número 123. 123 tem o algarismo 1, o 2 e o 3. Será que é divisível por 3? Eu vou somar 1 mais 2, 3, mais 3, 6. 6 divide por 3 de forma exata? Divide. Então, 123 é divisível por 3. Agora, 4. Sabe as potências do número? 4 não é 2 ao quadrado? Então, a mesma regra do 2 vale para as suas potências. Então, o 2, ele é o último número, a potência é 2 elevado à primeira potência. O último número tem que ser par ou zero. No 4, não é 2 ao quadrado? Então, é a segunda potência. Então, os dois últimos números têm que ser divisível por 4. E se você tiver um número grandão, você vai pegar só a dezena e a unidade e ver se é divisível por 4. Ou terminar com 2 zeros, também vai ser divisível por 4. O 5. O 5 mais fácil ainda, né, gente? É só você lembrar da tabuada do 5. Olha lá, ó, tudo termina em 5 ou 0. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 5 ou 0. O 6. Ó, 6 não é 2 vezes 3? Então, o 6 vai ser divisível por 6 todos os números pares, quer dizer, divisível por 2, e por 3 ao mesmo tempo. Somei os algarismos. É divisível por 3? Terminou em 0 ou número par? É divisível por 6. Então, vai ser divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O 7. Gente, o 7 ele é bem complicado, mas tem regrinha sim. Só que eu acho que não compensa, né? Então, a soma das classes ímpares, então você soma lá, ó, a classe simples com a classe do milhão, porque depois vem do milhar, milhão, né? Então, simples com milhão, as classes ímpares, menos as somas das classes pares, então a classe do milhar, a classe do bilhão, e assim, aí se você, essa diferença, você soma as classes, faz a diferença, se for divisível por 7, o número é divisível por 7. É mais fácil a gente dividir, né, gente? Vamos combinar.
8. 8 é outra potência de 2. Você viu que está da mesma cor? Está da mesma cor porque o 8 é 2 ao cubo. Então, se 2 a primeira, o último número tem que ser par e quer dizer, divisível por 2 ou terminar em um zero. 2 ao quadrado, 4. Os dois últimos números têm que ser divisível por 4 ou terminar com 2 zeros. O 8 vai ser o quê? Os três últimos números têm que ser divisível por 8 ou terminar em 3 zeros. O 9. O 9 é 3 ao quadrado. 3 vezes 3 é 9. Então, eu vou seguir a mesma regra do 3. Então, se a soma dos algarismos for divisível por 9, o número é divisível por 9. Por 10. Por 10, gente, terminou com 0, é divisível por 10. E da mesma forma, por 100, tem que terminar com 2 zeros. Por 1000, terminar com 3 zeros. E assim sucessivamente. E por 11? 11 também é enjoadinho igual ao 7, tá? Sabe? Mas ainda é mais fácil. A soma das ordens ímpares menos a soma das ordens pares tem que ser divisível por 11. É quase que mais fácil você dividir também, né? Então é isso. Com isso a gente reviu a parte de múltiplos, divisores, números primos, compostos e divisibilidade. Até o próximo vídeo, quando eu vou falar sobre decomposição em fatores primos, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Até lá!